Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a gente recebe a nossa farmacêutica e bioquímica Sumaika Noronha. Tudo bem, Tudo Sumaika? Seja jóia, bem-vinda. obrigada. Olha, a gente está em pleno mês de setembro e a gente tem que falar sobre a importância do cortisol salivar, não é isso? Isso. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse hormônio, né, que é de importância pra gente, é um hormônio que ele é um exame, né, hormonal, e esse hormônio ele está relacionado com várias doenças, com o nosso pico de estresse, né. Então hoje ele é muito também utilizado para medir a quantidade de cortisol, que é um hormônio ativo no nosso organismo. O salivar, ele é um hormônio ativo no organismo em diferentes momentos do dia. Hum. Por quê? Porque quando ele é realizado, eh, geralmente esse exame, você recebe um frasquinho, 3 frascos, geralmente é solicitado para ser coletado em momentos diferentes durante o dia, exatamente por causa do pico de cortisol, do pico do hormônio durante o dia. Então, o pico dele maior é entre o horário de 7 a 8 da manhã. É onde a gente tem o maior pico de cortisol. Então, é coletado às 8 da manhã, às 16 horas, que ele já está no nível mais baixo, e às 23 horas, que ele já está mais baixo ainda, Esse é um entendeu? hormônio que ele é responsável pelo quê no nosso organismo, Sumaika? Olha, ele é responsável por várias situações, Hum. né? Existem algumas síndromes que estão relacionadas a ele, né? Quando há produção exagerada de cortisol, suspeita de tumores também, porque ele é um hormônio produzido nas nossas adrenais, que são glândulas que estão acima do rins, né? E que liberam esse hormônio. Então, eles são relacionados ao nosso distúrbio do sono também, quando a gente tem problema de insônia, apneia do sono, né? O sono, aquele sono quando ele não é reparador, quando você acorda pela manhã e se sente extremamente cansado, é porque pode estar havendo um pico de cortisol muito elevado, né? Nesse horário noturno, aonde era para ele estar mais baixo. Também ele serve para avaliação de transtornos do humor, como depressão e ansiedade. Então, o cortisol está muito relacionado também com o nosso estado de ansiedade, né? O nosso estado de estresse, entendeu? A gente fala às vezes assim, ai, olha, fulano tá estressado, ciclano Exatamente. Aí é o cortisol. É o cortisol então É o agora. cortisol, é o cortisol elevado, né? Então, ele é muito útil para investigação no excesso, na sua falta e na desregulação dele ao longo do dia. Ele é um hormônio que é considerado um hormônio ruim, digamos assim? Não, ele é um hormônio bom, Ele é né? um hormônio Ele bom, é um hormônio bom. só que em taxas Todo hormônio é elevadas. bom no nosso organismo, desde que ele esteja regulado, né? Perfeito. Porque Deus não ia colocar uma coisa dentro da gente que fosse ruim. Aquilo que não é ruim é excretado, né? Como a gente tem substâncias no nosso organismo que não, ela em excesso ela é tóxica, entendeu? Como no caso do exame de ureia. A ureia ela tem que ser eliminada no rim, ela não pode dar alta na corrente sanguínea, né? Então, é uma substância que deve ser eliminada na urina. Perfeito. Então, quando ela está alta, né, algum problema está havendo no teu sistema renal que está colocando ela alta na tua corrente sanguínea. Então, ela, quando ela é dosada, ela vai dar alta e ela se torna tóxica no nosso organismo. Então, aquilo que não é bom tem que ser eliminado. Mas não é o caso do cortisol, ele precisa só ser regulado nesse sistema, né? Sumaika, em que situações clínicas esse exame ele costuma ser solicitado? Hélio, como eu expliquei ainda agora, né? As situações é quando ele está com ou uma suspeita alta ou uma suspeita baixa. Então, tem a síndrome de Cushing, que quando há excesso de cortisol, a pessoa produz um excesso de cortisol, ela sofre dessa síndrome, né? Suspeita de tumores, né? Que estimulam o aumento desse hormônio. Então, essas são as suspeitas e eles estão relacionados intimamente com o nosso estado de humor,
né? E o estresse. Então, ele é muito solicitado, mas para esse tipo de suspeita. Quais são as principais diferenças entre o exame de cortisol salivar e o exame de cortisol de sangue, Sumaika? Olha, eh, o cortisol salivar, ele ele está totalmente livre, ele tá totalmente livre e ativo. Uhum. O cortisol, quando ele é dosado no sangue, ele não é livre. Ele é livre, mas ele está conjugado a proteínas sanguíneas também, entendeu? Qual é a vantagem do cortisol salivar? É você poder ter um exame de um acesso mais rápido pela saliva, indolor, né? Que não causa nenhum trauma para o paciente. É, e também os horários, né? O cortisol salivar, geralmente, ele é solicitado para 3 horários de coleta. Uhum. Então, você leva para sua casa os frasquinhos contendo um algodãozinho dentro, tá? Já vem padronizado o tamanho do algodão, tudo. E aí você vai coletar, você vai botar dentro da sua boca, 8 horas da manhã. Meia hora antes você tem que estar deitado, sem estresse. Você não pode escovar o dente, comer nada antes de levantar, entendeu? Eu já fiz esse Já exame. fez? Fiz o quê? Esse mês. Ah, Foi tá. início do mês, eu fiz o exame de cortisol lá no Labovida e é super prático, né? É Eles super entregam um prático. frascozinho, Com os é horários. tipo uma borrachinha que ela absorve a saliva, você fica tipo como se Exatamente. estivesse mastigando um chiclete, deixa Quanto ele mais passeando pela você boca. passear pela boca e absorver essa saliva, é melhor. E aí vai medir a quantidade do seu cortisol, né, através da saliva. E ele é mais específico, né? A metodologia ela é mais específica, melhor do que o sanguíneo. Ele é específico, o cortisol salivar, ele é mais indicado para algum tipo específico de avaliação, Sumaika? Ou Olha, não? ele é Tipo, muito distúrbio do sono, distúrbio estresse do crônico. sono. Hoje, a parte, principalmente os endocrinologistas, os nutrólogos, né? Médicos que trabalham nessa parte, na parte do emagrecimento, tudo isso aí, eles solicitam muito cortisol salivar, mas com a busca mais para essa parte do estresse, né? Porque a gente sabe que o estresse ele ajuda também a inflamar o nosso corpo. Com certeza. E aí a gente também demora a eliminar peso, né? Tem tudo Tem isso, né? tudo isso, engloba tudo. E aí a busca é por aí. Mas também existe, como eu falei aqui, tumores relacionados com cortisol, né? Se você tiver um tumor na adrenal, você pode ter um aumento da liberação desse cortisol. Então, depende de cada paciente, depende do estado clínico de cada paciente. Sumaika, quais são os benefícios em a gente poder realizar esse exame pela saliva, especialmente nas crianças ou em pacientes com dificuldade de coleta sanguínea? Porque a gente sabe que não é só para adulto, né? É a facilidade da coleta, né? Como você mesmo já fez essa coleta, já fez esse exame, é prático. Você Prático e leva e rápido. rápido, você leva para sua casa e você coleta nos horários que são determinados e você tem um resultado rápido. Agora a gente falando sobre a questão da preparação e do cuidado, o paciente ele precisa seguir alguma preparação específica antes de fazer essa coleta? Hélio, precisa fazer essa preparação, né? Não é uma preparação, é no dia, né? Uhum. Você tem que seguir as orientações do laboratório. Você precisa seguir essas orientações, porque se você fumar antes de realizar o exame, se você comer, se você escovar seus dentes, entendeu? Isso tudo vai interferir no resultado do teu exame. E outra coisa, o estresse, né? Você precisa estar deitado, em repouso, não se estressar cedo para você poder fazer a coleta. E aí, como você falou, o exame é tranquilo, pode ser feito em casa, né? E depois só levar lá a identificação dos horários que foram feitos, né? Uhum. A coleta da saliva. Vamos falar da logística, como é que funciona?
Porque o exame, ele está aí disponível em todas as unidades do Labovida, não Sim, é? qualquer unidade nossa, a gente tá lá, a gente pode fornecer os frascos identificados para o paciente. E esse exame, ele leva quanto tempo para sair o resultado, Sumaika? Hélio, É um exame que ele é realizado aqui em Boa não, Vista não é mesmo? realizado aqui, a gente manda para o laboratório de apoio. Mas 5 dias úteis você tem já o resultado desse exame. Hoje, como a gente é um cliente diamante no DB diagnóstico, então os nossos resultados, as nossas amostras, ao chegarem lá, são rapidamente processadas. Então, a gente tem preferência na frente de muitos laboratórios. Tem mesmo, porque o meu exame ficou pronto no outro dia, Olha aí, inclusive. ó. A Ai, gente daqui a dá. 7 dias. A gente dá um tempo, Oi? mas a gente virou diamante, ou diamante não, esmeralda. Desculpa, né? Desculpa aí, e agora muito rápido, assim, a gente envia hoje, amanhã já tem resultado liberado. Isso facilitou bastante a entrega dos resultados, né? Exatamente, até porque o Labovida, você sabe, né? É o único com selo de acreditação no estado. Isso garante os melhores resultados para você aí que faz os seus exames lá no Labovida. E aí, Sumaika, eu quero que você diga que dicas que o Labovida daria para quem está buscando entender melhor o seu nível de estresse por meio dos exames laboratoriais. Hélio, a minha primeira dica é procure seu médico, né? A gente pode chegar no Labovida para solicitar um exame desse sem a prescrição médica, não tem problema? Não tem problema. Mas o melhor, qualquer que seja o exame, é você vir com um pedido médico, solicitado pelo médico, porque ele já vai saber a tua clínica, né? A clínica daquele paciente, vai fazer anamnese nesse paciente e já vai pedir o que é corretamente, os exames corretos para o paciente. E depois levar o resultado ao médico para poder interpretar esse exame. Então, eu Sumaika, indico isso. olha só, dica do Laboratório Labovida para você, e eu quero aproveitar e dizer que o Labovida está presente em 4 unidades. A gente tem uma unidade aqui no Pericumã, que é a nossa matriz. Temos a unidade do Hospital Billy Roy, ali no São Vicente. A unidade Clínica da Criança, na Avenida Mário Homem de Melo. E temos a unidade também lá do Asa Branca, na Rua Raimundo Penaforte. Anota o WhatsApp 98803-1565, tá bom? 98803-1565. Aproveita e vai lá no Labovida fazer os seus exames. Obrigado, Sumaika. Nada, Hélio, estamos aqui para contribuir, A gente te vê semana que vem, então, aqui. com certeza. A gente já vai para um breve intervalo e já já a gente volta, não sai daí.